Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Shalom, queridos, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez para poder trazer uma reflexão aos nossos corações. Hoje o Senhor, Ele me ministrou profundamente com esse louvor. E Ele ministrou no meu coração: você não vai parar. Você vai continuar, porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. E quando eu cheguei hoje de noite, eu estava arrumando a casa e eu botei esse louvor para ouvir novamente. E o Senhor me deu uma palavra que se encontra lá no livro de Mateus, no seu capítulo 14, do verso 22 em diante. Quando Jesus e seus discípulos terminam de alimentar a multidão, o Senhor Jesus pede que seus discípulos subam ao barco e atravessem o lago, em destino a Betsaída. E quando os discípulos o texto vem nos dizer no seu versículo 22, naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Quando os discípulos estavam no caminho, eles foram surpreendidos por ventos contrários ao caminho que eles estavam indo. Quantos são os projetos que você estabeleceu para a sua vida nesse ano? E quantos foram os ventos que se levantaram vindo contra cada projeto que você estabeleceu? E o texto ele nos continua dizendo: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá e ande em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu as mãos, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou? Então os discípulos subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Queridos, essa passagem ela é tremenda. Ela tem muito a nos ministrar. Primeiro, que quando Pedro estava no meio da tempestade, que ele e os discípulos veem Jesus de longe, eles pensam que é um fantasma. E Pedro ele fala: se és o Senhor mesmo, me faz andar sobre essas águas. E Jesus vem e Pedro ele ousa da fé e da ousadia dele, sai daquele barco e anda sobre as águas. E quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, ele olha para Jesus, nos olhos de Jesus. Enquanto ele está olhando aos olhos de Jesus, Pedro ele anda sobre as águas. Pedro ele anda sobre as tempestades. Pedro ele anda contra os ventos contrários que vinham em direção a ele, porque os olhos de Pedro não estavam naquela situação. Os olhos de Pedro naquele momento estavam fixados no Senhor Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele podia andar sobre as águas. Mas tem um momento que Pedro percebe que os ventos são contrários, as ondas são contrárias, a situação que ele está passando naquele momento é difícil. Pedro ele olha para a tempestade e ele começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, ele: Jesus, me socorre. Jesus socorre, estende as mãos e socorre Pedro e ergue ele novamente e questiona ele: por que duvidaste, homens de pequena fé? Assim é na nossa caminhada, o Senhor está ali conosco. Continue, vá adiante, eu sou contigo. Olhe para mim, olhe para o que eu te prometi, olhe para o que eu te falei. E muitas das vezes nós olhamos para a tempestade, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as tribulações, nós olhamos para as notícias ruins e tiramos os olhos do nosso Senhor, tiramos os olhos da promessa que Ele nos entregou. E ele diz: olhe para mim, tira os olhos da tempestade, tira os olhos do vento contrário, porque se você olhar, você vai se afogar, você vai se sufocar, você vai afundar, você vai naufragar.
Mas se você olhar para mim, eu estarei ali esperar, andar sobre a tempestade. Mas se acontecer de você tirar os olhos de mim e afundar, e você achar que a situação tá difícil, que você não vai conseguir, que você vai morrer no meio do caminho, eu te ergo novamente, eu te seguro nas suas mãos e digo: não temas, homens de pequena fé. Pedro, por um momento, ele achou que ia morrer, mas ele se esqueceu de que ele estava com o dono do oceano, ele estava com o dono do vento, ele estava com o dono da tempestade, e ele tirou os olhos do Senhor e olhou para aquela situação e começou a afundar. E o Senhor nessa noite vem nos lembrar que a gente não vai parar, porque Ele está do outro lado, nos esperando a atravessar a tempestade, a adversidade, a dor, a luta, a solidão. O Senhor, Ele está nos esperando a vencer os limites, a romper as barreiras. O Senhor está com a mão deles estendida para dizer: eles não temem, eu sou contigo. Ainda que você tenha uma fé do tamanho de uma mostarda, é o suficiente para agradar o coração do Senhor, para fazer com que Ele atente os seus ouvidos ao seu clamor, às suas orações, às suas súplicas. Tenha certeza que suas orações não estão esquecidas. Tenha certeza que seus choros não são em vão, elas são colhidas, estão subindo como aromas suaves à narina do Senhor. E no tempo certo Ele vai atender às suas súplicas, assim como está em Eclesiastes, a um tempo determinado. E no tempo do Senhor Ele vai estabelecer o que Ele te prometeu na sua vida, porque no tempo que Ele te der você vai valorizar. Se Ele lhe der antes, você não vai saber valorizar. Então aguarde e confie. E não pare, não desista, continue. Você não está só, você tem aquele que é dono de toda a situação, aquele que resolve toda a adversidade contigo. Jesus, Ele é contigo, e Ele te diz nessa noite: você não vai parar. A ordem é você passar do outro lado, porque Ele te espera lá para você abraçar Ele. Que o Senhor nos abençoe e que vocês recebam essa reflexão no coração de vocês. Desde já eu agradeço.